Bora lá de bom dia de novo, vamos ver se deu certo. Vamos chegando aqui novamente. Quem for chegando, me dá um ok, se está tudo bem com o áudio. Tentei fazer uma operação aqui diferente, para ver se não entra ligação. Enquanto isso, deixa eu preparar aqui minha frase do dia. Kelly, me diz aí se tá bom o áudio. Edivânia, bem-vinda, vamos chegando de novo. Gente, tô tentando descobrir isso de não ficar mudo, viu? Estão me ouvindo? Dá um ok aí pra mim se o som tá bom. Estão me escutando? Beleza. Fiz uma matemática aqui, botei um negócio, bora ver se vai funcionar e a gente não ter novas interrupções. Deixa eu começar lendo essa letra, foi a música que eu postei lá no Stories agora no meu café da manhã, já tomei um cafezinho. Tomei um café meio corrido. Eu gosto de tomar café dia de sábado assim, devagar. Fico sentada, olhando a paisagem, é um dia que eu aproveito bastante o café da manhã. É um momento que eu gosto. Não é que eu fui corridão, mas daqui a pouco eu vou fazer café da manhã parte 2. Aí eu postei uma música do Jota Quest e eu achei linda essa letra, então bora lá. Viver tudo que a vida tem para te dar. Saber, em qualquer segundo, tudo pode mudar. Fazer, sem esperar nada em troca. Correr, sem se desviar da rota. Acreditar no sorriso e não se dar por vencido. Querer, mudar o mundo ao seu redor. Saber que mudar por dentro pode ser o melhor. Fazer, sem esperar nada em troca. Vencer é recomeçar. Quando o sol chegar, quando o céu se abrir, saiba que estarei aqui. Vamos amar no presente, vamos cuidar mais da gente. Vamos pensar diferente, porque daqui só se leva o amor. Daqui só se leva o amor. Daqui só se leva o amor. Adoro essa música. A gente começa o dia inspirado. Ontem foi dia do professor e você sabe que meu pai sempre achou que eu ia ser professora, porque desde muito pequena eu gostava muito de ensinar. Então, no meu prédio, a brincadeira preferida era eu ser professora das crianças menores. Eu preparava material, eu tirava cópia de coisas para poder desenhar, exercícios para poder fazer. Alfabetizei funcionária, me incomodava as pessoas não saberem ler e escrever, achava aquilo absurdo, me incomodava muito. Então, eu tinha isso do ensino lá atrás, né? Entrei na faculdade, cheguei a fazer programa de iniciação científica, fui bolsista do CNPq, mas acabei não evoluindo aí na área do ensino e vem a rede social e me coloca nessa posição. E agora com o lançamento do curso Desvendando Glaucoma, para quem ainda não conhece, entra lá na bio, lancei um curso na quarta-feira, Desvendando Glaucoma, para quem quer desvendar essa doença, para quem quer ter mais saúde, para quem quer entender um pouquinho de alimentação, de técnicas e estratégias práticas para sair do sedentarismo, para conseguir manter a regularidade de suas ações, para quem quer conhecer um pouquinho de suplementação de vitaminas. E hoje a gente vai falar sobre vitamina D. Tenho tentado, um grande desafio do professor, eu acho que é isso, né? A gente plantar uma semente. Então, tenho tentado plantar essa semente para vocês, para cada um criar esse desejo de estar melhor, de procurar o seu melhor caminho, de não procurar atalhos, né? Como a música aqui diz, deixa eu voltar aqui para ela. Cadê tu? Cadê, gente? Acho que é pra gente não mudar de rota, né? Cadê? Me perdi. Correr sem se desviar da rota. Correr sem se desviar. Acho que a gente tem desviado muito da rota. A gente quer pegar uns atalhos que, vou te contar um negócio, não tá dando certo não. Então, minha missão também é inspirar as pessoas, plantar essa semente. E aí veio nesse desafio agora de ensinar, tenho tentado criar ferramentas para poder inserir nas pessoas a necessidade de mudar o nosso olhar, né? Agora, uma coisa muito importante do aprendizado, e isso é uma coisa que eu cultivo muito em meus filhos,
é que às vezes a gente precisa estar mais flexível, né? A gente precisa estar mais aberto, a gente não pode estar numa caixa fechada, porque senão a gente não permite entrar novos conhecimentos. Então, o conhecimento, às vezes, ele limita a gente, porque a gente não permite novos conhecimentos. Então, você conheceu alguma coisa que você achou que era verdade naquele momento, e se você estiver fechado para outras possibilidades, você não vai permitir enxergar outras formas. Estava relendo esse final de semana, ontem estava repassando e postei algumas coisas aqui de José Saramago. Tem um livro dele, ele foi Nobel, né, de literatura. E aí quando ele foi Nobel, eu falei, vou ler essa pessoa, né? E aí como tinha esse ensaio sobre a cegueira, eu falei, falou de cegueira, tudo a ver com oftalmologia. Então sempre tenta alguma coisa que faça ali um link, né? Então é muito interessante essa cegueira do que a gente enxerga, né? Enxerga e não vê. Mas pra gente ver, a gente precisa se abrir para isso, né? A gente não pode achar que viu e pronto. Tem outras perspectivas desse mesmo olhar. Você vê que o olhar, ele é muito treinável, mas a gente precisa estar aberto a isso, se permitir isso. Não pode determinar que é só aquele caminho, só aquela maneira de enxergar que está correta. Imagine que um fotógrafo, se pegar 10 fotógrafos, eu tento expandir o que eu penso de medicina para outras áreas do conhecimento. Se você pega uma mesma paisagem, bota ali 10 fotógrafos, cada um com a mesma máquina, certo? A máquina igualzinha fotográfica. Pronto. 10. Mesma paisagem, 10 pessoas diferentes. Você pode ter certeza, não vai ter nenhuma foto igual. Nenhuma. A gente vai ter 10 fotos diferentes, perspectivas diferentes, olhares diferentes. Cada um vai usar a luz de uma forma. Cada um vai focar num determinado objeto. Vai desfocar outras coisas. Tem pessoas que vão tirar uma coisa mais ampla, vão centrar mais alguma coisa. Então, a gente vai ter olhares diferentes. Se você pegar um terreno e você bota ali um engenheiro junto com o arquiteto para ver as possibilidades. Gente, todo mundo está enxergando o mesmo terreno. O terreno está ali. Você bota 10 especialistas para ver se botar eu não consigo enxergar nada daquilo, porque eu não acho nem que cabe uma casa naquele espaço, porque eu não tenho essa noção. Meu olhar não foi treinado. Mas para quem o olhar é treinado, vai enxergar tantas possibilidades. Tem gente que vai enxergar um prédio, tem gente que vai enxergar uma casa com vários andares, tem gente que vai enxergar uma casa toda de vidro, uma toda de madeira. Quantos projetos? Você acha que você vai ter projetos iguais? É quase impossível você ter 10 projetos iguais. Você vai ter projetos diferentes. Quer ver uma coisa muito interessante? Vocês já foram em apartamento decorado? É uma excelente estratégia de venda, né, das empresas. Então, se você fosse vender um imóvel e aí a pessoa entra lá no imóvel todo vazio, uma pessoa leiga como eu, por exemplo, eu entro, eu não acho nem que cabe uma cama nos quartos, que parece um negócio assim, um cubo. Eu falei, gente, não cabe nada aqui, não vai caber um guarda-roupa, não vai caber uma cama. Quando eu vim visitar meu apartamento, eu falei, gente, não é possível, não vai caber nada aqui, não cabe nada aqui. Aí você entra então você olhou aquilo cru, você não enxergou nada. De repente, você enxerga, você vê um apartamento decorado. Quando você enxerga o apartamento decorado, para quem não tem conhecimento, quando ela pensa em fazer o dela, ela vai automaticamente usar aquilo que ela aprendeu de como ajustar. Então, ela vai pensar o sofá na mesma posição do que ela viu decorado. A varanda, se tem um sofá, se tem uma mesa do mesmo jeito. O quarto vai pensar da mesma forma, se a cama é encostada, se a cama é solta. Automaticamente, na memória dela, é daquele jeito que cabe melhor. Mas se você botar 10 arquitetos, 10 decoradores para mobiliar aquele apartamento, todos do zero, vira o apartamento. Gente, cada um enxerga de um jeito diferente. Será que existe um jeito certo de fazer? Ou são jeitos diferentes de ajustar aquela casa? E será que esse jeito certo depende do morador? Tem morador que gosta de muito móvel, de muita coisa, tem muita coisa para guardar, vai ter uma demanda. Tem gente que tem animais de estimação, vai pensar outra. Tem gente que tem filho muito pequeno, vai pensar de outra maneira. Tem pessoa que é mais minimalista, que é uma coisa mais tranquila, vai pensar de outro jeito.
A gente pode pensar de muitas formas. Então, a liberdade de pensamento ela é fundamental para a gente crescer. Por que que em medicina está diferente? Então, a gente precisa abrir essa caixinha. Então, bora falar um pouquinho de vitamina. Porque a vitamina D, ela abre muito o nosso olhar sobre uma forma de enxergar a saúde também, né? Uma vez que a gente... Ainda existe uma coisa em medicina, essa coisa da ciência é muito louca, né? Porque querem, imagine, num corpo tão complexo, altamente complexo, mais de 35 trilhões de células. Trilhões. Dentro de cada célula, de cada uma desses, gente, trilhão é coisa, viu? Trilhões de células. Imagine, são mais ou menos 38 trilhões de células. Cada célula, por si só, é um organismo isoladamente. Ele tem funções próprias, ele tem uma membrana, ele tem vários marcadores de controle sobre ele. Dentro dele tem várias centenas de organelas dentro dele. Então, são microsistemas dentro de um sistema. E todos se comunicam, ok? Olha que coisa incrível com o corpo humano. Gente, o corpo é uma coisa espetacular. Quanto mais eu estudo, eu falei, meu Deus, quem inventou isso, gente? É uma coisa espetacular. É muito divino, né? Eu estudo, eu fico enlouquecida. A capacidade que... Como é que pensou isso aqui tão perfeito? A gente é muito perfeito. E a gente tem que voltar para essa perfeição, que é o da natureza, o do natural, de como foi planejado, moldado. Então, se a gente pensa que a natureza é o mais perfeito, como é que foi feito isso da natureza? Então, a gente tem um hormônio poderoso, que é a vitamina D, onde a gente precisa, para produzir esse hormônio, a gente precisa do sol. Então, a gente tem vida aqui, nesse planeta, do jeito que a gente veio, porque existe uma coisa chamada sol. Então, o sol, ele não é um vilão. Ele foi feito para a gente usar ele a nosso favor. Ok? Então, a gente não pode botar o sol como algo ruim para a nossa vida. Então, a gente precisa reposicionar os valores da natureza na nossa existência. Então, o sol, ele é importante para viver. Não à toa, não do nada, que a gente pega essa energia, o sol é energia, e a gente tem energia solar, que hoje a gente já consegue transformar essa energia do sol e usar como eletricidade na nossa vida. Olha que incrível. A gente tem essa energia, então o sol é uma força de energia que toca na nossa pele, que através da pele, profundamente, dos raios que são emitidos do sol, um desses raios, que é o que atinge mais profundamente, que é o UVB, penetra profundamente na nossa pele, pega uma molécula que chama dehidrocolesterol, 7-dehidrocolesterol, e vai transformar numa pré-vitamina, que no decorrer de vários processos de hidroxilação, ela vai se transformar na vitamina D ativa, onde a gente tem receptor para esse hormônio que nós produzimos a vitamina D. A gente produz algo que é vital para a vida. Pronto. A gente tem receptor de vitamina D em todas as nossas células. Todas as células. Será que a gente ia ter receptor de uma coisa em todas as células se essa coisa não fosse importante? Então, ela é muito importante para esse equilíbrio que a gente chama de homeostase. O que se estudou inicialmente da vitamina D foi o sistema osteoarticular, essa questão da saúde óssea. Esse foi o primeiro estudo, porque se percebeu que crianças que tinham deficiência de vitamina D ficavam raquíticas, com alterações musculoesqueléticas muito importantes e que elas eram curadas com a exposição ao sol. Não era, na época, com tomar cápsula de vitamina D, era botar as pessoas no sol para curá-las. Olha que história linda. Então, a gente pegou um princípio da natureza, como a natureza funciona, ela funciona assim, ela pega o sol, incide sobre a pele. De repente, a gente começou a achar que o sol é ruim. Quer dizer, Deus criou o sol para matar a gente. Não, gente, não foi para matar, foi fazer vida. Então, a gente precisa ressignificar o poder do sol na nossa vida. É para tostar no sol? Não é para tostar no sol, né? Pelo amor de Deus. Mas a gente precisa do sol. O sol é vida. Sol é vitalidade. Sol é energia que nos move. Então, primeira coisa é isso, a gente precisa do sol
tocar na pele para transformar em vitamina D. Beleza. A gente vai descobrindo que sol demais envelhece. Verdade? É verdade, envelhece. Aí você não quer envelhecer? Tudo bem. Vai tirar um bom de benefício, porque o benefício do sol não é só esse. Mas, bora lá, não quer. Pode tomar de cápsula, né? Pode tomar. Então, a gente pode pegar a natureza e botar na forma de cápsula e tomar. Bora pensar que querem me fazer perguntas? Podem me fazendo perguntas da vitamina D. Primeiro, eu quero que vocês entendam a importância. A gente está falando de um hormônio que nós produzimos, ok? Não foi algo criado pelo homem para nada, ok? Ninguém tem glaucoma por deficiência das drogas usadas para baixar pressão. Não é por deficiência de análogo de prostaglandina. Nós não temos glaucoma por deficiência de beta-bloqueador. Nós não temos glaucoma por deficiência de inibidor de anidrase carbônica, ok? Foram drogas utilizadas para reduzir a pressão intraocular. Mas isso não está na natureza, ok? Então, a gente não tem isso. Não é por falta disso que a gente adoeceu. É um jeito de remendar, de consertar. Mas não foi por causa disso. E remédio assim, não foi por falta daquilo que aumentou. Ninguém tem colesterol alto por falta de estatina, ok? Não é falta de estatina. Então, eu vi esses dias uma pessoa falando comigo, não, me cuido muito. Inclusive, eu uso remédio para colesterol preventivamente. Não existe isso não, gente. Usar um remédio. Uma das coisas de remédio é que se você dá um remédio para uma pessoa saudável, ela adoece. Então, assim, tem alguma coisa errada, né? Remédio é para doença, enquanto ela não consegue ver o que está adoecendo-a de fato. Então, ó, a gente precisa primeiro mudar esse jeitinho aqui de pensar, certo? Os benefícios da vitamina D são inúmeros. Primeiro, se eu imagino que é um hormônio que age em todas as células do corpo humano tem receptor da vitamina D. Então, a gente produz a vitamina D, na célula tem um receptorzinho que fala, olha, eu te reconheço, eu tenho receptor para você. Encaixa para que ela comece a fazer a função dela. E a função da vitamina D são múltiplas, mas o que acontece? A vitamina D, ela é um regulador de genes. Então, os nossos genes, para quem é muito apegado à genética, ou seja, que adoece por causa da genética, da hereditariedade, por ter um gene familiar que dá mais esclerose, que dá mais glaucoma, que dá mais hipertensão, que dá mais diabetes, que dá mais câncer de mama, ok? Eu tenho um receptor que regula genes. A vitamina D tem esse poder de ser um regulador dos nossos genes. Ele pode ativar genes ou desativar genes. Essa função por si só já seria obrigatório que todas as pessoas tivessem seus níveis de vitamina D regularizados, ok? Eu tô falando de regularização, ficar normal. O que a gente tem hoje como tabela de normalidade? A gente considera abaixo de 20 nanogramas por ml, que é a medida dos laboratórios nacionais. Se a gente olhar em trabalhos científicos, podem vir outras medidas e a gente precisa fazer essa conversão, essa mudança. Abaixo de 20, a pessoa está deficiente, saldo negativo. Imagine que é a sua conta bancária. Imagine aí sua conta, tá? Você ganha X por mês, você tem as despesas, né? Receita, despesa. Você está gastando mais do que o que está entrando. Então, você está deficiente, seu saldo está negativo, você está no vermelho. Daqui a pouco você vai entrar no SPC Serasa, da vitamina D também. Então, você tem ali uma quantidade mínima para manter seu saldo. Quem está abaixo de 20 está deficiente, saldo negativo, de um hormônio que regula tudo, ok? Então, se eu tenho meu saldo negativo na minha conta bancária, significa que pode ser que no final do mês, provavelmente, eu vou ficar devedora de alguma coisa. Ou eu não vou pagar a conta de água, ou não vou pagar a conta de luz, ou não vou pagar a escola das crianças, ou não vou conseguir pagar a alimentação, ou vai ser o transporte, ou eu vou ficar devendo meu funcionário. Alguma coisa, o dinheiro não vai entrar, tá negativo, não entrou. Vai ficar faltando. O dinheiro é importante para pagar todos esses gastos. A vitamina D é importante para
gastos do fio do cabelo até a ponta do pé. Se eu estou deficiente, alguma coisa vai ficar faltando. Quando o seu saldo tá ali na trave, apertado, ou seja, ele é insuficiente, mas eu consigo priorizar, ele está entre 20 e 30. Então, quem tem vitamina D abaixo de 30 tá insuficiente. Ou seja, eu tô conseguindo pagar umas contas, as principais, mas para não ser despejada, mas está faltando umas coisas importantes para viver com mais qualidade. Mas manter o corpo vivo, ele vai mantendo a pessoa viva. Ele vai suprindo a maior parte. Estão entendendo essa analogia? Bora lá. Se eu tenho um saldo positivo, significa que acima de 30, ok, não está faltando. Não significa que esteja ideal. Então, se a sua conta está ali, não estou devendo a ninguém, está todo mundo recebendo ali o mínimo para funcionar. Mas se tiver um probleminha a mais, se a casa quebrar uma pia, se a máquina quebrar, se a geladeira der problema, aí já não deu mais. Porque tá normal, pagando as contas, mas não posso ter nenhuma emergência. 0, 0, 0 emergência. Ok? Então, abaixo de 30 nanogramas por ml, insuficiente. Acima disso, ok, tô pagando as contas, mas ainda não é o ideal. Eu considero normal hoje, normal para a gente ter um mínimo de reserva acima de 40. É ideal acima de 40? Não é ideal ainda. O ideal é entre 60 e 80, e isso se eu falo de uma população global. Então, se eu falo para todas as pessoas, eu falo entre 60 e 80. Então, para todas as pessoas, entre 60 e 80. Algumas pessoas vão precisar mais, ok? E quem quer ter um up na saúde, pode precisar de mais, com orientação. Mas para todo mundo, pronto. Mas se você chegar em 40, eu já dou uma respirada. Vai, tá pagando as contas, se tiver uma pequena emergência, tudo bem, tira do orçamento ali uma coisa que talvez não seja tão importante para sobreviver. E assim a gente consegue administrar a despesa da casa. Estão entendendo? Então, o que a gente faz quando o saldo não tá dando para todo mundo? Me conte aí. Estão me ouvindo bem? Me dão um ok aqui de novo se vocês estão me ouvindo ou se eu tô falando pro vento. Quem tá aqui ainda, me dá um joinha aqui se tá o bom áudio. Estão me ouvindo direito? Estão conseguindo me ouvir? Botei aqui, acho que não entrou nada aqui de ligação para assumir, mas enfim. Quando a gente fala de saúde, agora é tudo bloqueado, viu? Porque a gente não pode falar de saúde. Só pode falar de doença, só pode falar de um único caminho. Me dão um ok aqui se vocês estão me ouvindo. Quem tá me ouvindo? Alô, 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 alô. Então vamos lá. Me dão um ok aqui se estão ouvindo, gente. Então, entender essa questão do saldo? Bora lá. Então, vitamina D para tudo, né? Se eu falo especificamente para glaucoma. Obrigada, Fabiano. Então, eu já entendi que é algo muito, muito importante para minha vida. É esse entendimento, primeiro, que eu quero que vocês tenham. Da importância. Ok, entendi que é muito importante. Gente, eu digo para vocês hoje, desde abril do ano passado, eu já suplemento vitamina D nos meus pacientes há muitos anos, mas não com tanta assertividade, com tanta precisão. Mas nesse 1 ano e meio, de abril até agora, que eu peço regularmente a dosagem de vitamina D de meus pacientes, eu devo ter, nesse 1 ano e meio, se eu encontrei 1 ou 2 pacientes com vitamina D acima de 30, é muito. Ou seja, nós temos uma população deficiente de vitamina D. Eu posto aqui toda hora. Surreal os níveis. 11, 15, 16, 19. Aí a gente começa a ficar acostumado a ver esses valores. E aí quando eu encontro uma pessoa de 23,
25 eu já tô achando o máximo. Mas olha só, que critério é esse que a gente está utilizando? Esse não é o critério de normalidade. E a gente não pode achar que porque tá todo mundo doente agora é normal, porque as pessoas agora estão assim. Como no meio que elas estão convivendo com pessoas doentes, elas passam a ter aquilo como parâmetro. Então, todo mundo usa remédio para dormir, então isso é normal. Eu uso também, tá bom. Todo mundo que eu convivo é hipertenso, eu fiquei hipertensa, normal. Todo mundo que eu convivo tem diabetes ou pré-diabetes, porque ninguém quer dizer que tem diabetes, então, tá tudo bem. Não, eu tô com pré-diabetes. Oi? E acha que é normal isso, gente? Não é normal. Não é normal. Ah, tá todo mundo barrigudinho. Isso aqui virou massa e começam a dizer que isso é muito legal. Não é legal, ok? Isso faz mal. Gordura abdominal é fator de risco para doença cardiovascular e morte. Risco de morte. E agora tem que falar assim, risco de morte. Não é normal. Então, o fato de estarmos encontrando uma população deficiente de vitamina D, isso é anormal. Isso é doença. E a gente precisa corrigir esses níveis. É muito importante corrigir. Outra coisa, então, importante corrigir. Muitas pessoas, Gilberta, bem-vinda, bom dia. Muito importante essa correção. Ouço muitas pessoas dizendo assim, ah, mas a minha não sobe não. A minha já usei, não sobe. Gente, estão suplementando errado. Existem muitos fatores para a gente ser mais assertivo. Muitas pessoas me perguntam assim, como fazer essa suplementação? Aí eu respondo, depende. Depende de quê? Depende de quanto você tá, depende de como você quer chegar. Agora, é diferente se eu tenho 20 de vitamina D para uma criança. Outra coisa, esses valores são para adulto e criança, certo? Esses menor que 20, deficiente, menor que 30, insuficiente. A partir de 30 é considerado normal, mas eu não acho normal. A partir de 40, normal. Ideal entre 60 e 80. Criança também. Mas se eu tô diante de uma criança que pesa ali 20 quilos e ela tá com 20, minha estratégia para ela chegar a 60 é diferente de uma estratégia se eu pego um paciente com 20 que é obeso. Ok? Então, a estratégia não pode ser igual para todo mundo, porque nós somos seres únicos. E a gente precisa valorizar a nossa individualidade. E estão querendo transformar todo mundo em igual. Não somos iguais. Estratégias diferentes para pessoas diferentes. Ok? Decorações diferentes da casa para demandas diferentes. Se um decorador entra na minha casa e quer decorar uma casa para uma pessoa solteira, é uma coisa. Se ela pega uma família com esposa, marido e filhos, é outra. Se é uma pessoa com cachorro, bicho, é outra. Ela não pode pensar igual. São casos diferentes, necessidades diferentes. Precisa entender aquela pessoa e ajustar para aquela realidade, senão não vai servir para você. Assim é como tudo. Tudo na vida. Um terreno pode subir um shopping center, pode subir um prédio, pode subir uma casa plana, pode subir uma casa de 3 andares, pode subir um parque de diversão, pode subir qualquer coisa. Eu tenho um terreno para trabalhar de acordo com o que eu preciso. Precisamos valorizar a nossa individualidade. A gente precisa escolher tudo que a gente faz individualizando caso a caso. Não existem condutas para todos. Cada um precisa de uma estratégia diferente. Cada um chegou naquele momento de deficiência de um jeito. E hoje a gente tem populações... Gente, esse trabalho, outra coisa, um erro muito comum, é achar que o fato de termos sol, a gente não vai ter deficiência. Tô falando minha experiência pessoal. Falar, é uma amostra sua isolada. Não é a amostra minha isolada. A minha amostra só reforça tudo que está na literatura. Se vocês tiverem um mínimo de curiosidade e puxar no Google acadêmico, bota entre aspas, vitamina D, vocês dão uma olhadinha lá em 3 artigos. A maioria dos artigos é em inglês, mas se você pedir para traduzir, ele traduz o artigo para você. E você vai ver que já existem vários trabalhos no mundo inteiro mostrando a deficiência de vitamina D, inclusive em jovens, que está aumentando o risco de doença cardiovascular, aumento de diabetes, em jovens independente de obesidade, inclusive. Então, a gente vai começar a ter jovens diabéticos, ou seja, doentes,
por deficiência de vitamina D, aumentando esse risco. Não é Soraya que está falando, é Soraya que estuda. Então, assim, tá na dúvida? Pesquise. Não procure outros médicos, não. Vão na fonte, entra lá. Google acadêmico, é um Google científico. Busca os artigos, lê todos falam isso. Trabalham com populações brasileiras, medindo o nível de vitamina D, mostra que somos uma população 90% tão insuficiente de vitamina D. Isso é muito grave. Um hormônio que regula todos os nossos hormônios está aumentando o risco da gente ter doenças gravíssimas. Dentro de fatores de risco para qualquer doença, a gente vai ter fatores que a gente chama de não modificáveis e fatores modificáveis. O que não modifica, a gente precisa aceitar. O que modifica, a gente precisa intervir, agir. Então, tá na hora da gente agir no que é modificável. E o que é modificável normalmente depende de você, das suas escolhas. Isso é incrível, tá na sua mão, não tá na mão de ninguém, não tá na mão de um governo, não tá na mão do médico. Tá na sua mão isso aqui, ok? Então, se um fator de risco é idade, eu não posso ter 20 anos menos, até gostaria bastante, inclusive, ter 20 a menos. Não dá para voltar no tempo, ok? Então, falar, tem mais glaucoma quem tem acima de 40 anos. Ai, meu Deus, tô com quase 47 e agora não posso fazer nada. Não, isso é um fator que eu não modifico. Se eu não modifico esse fator, eu não vou ficar batendo nesse fator. Se a genética, o fato de ter o gene, eu não posso mudar meu pai, minha mãe, meu avô. Quem foi que trouxe esse gene para mim? Eu não posso ficar brigando com o passado, olhando para, ai, devia ter nascido em outra família, não queria ter isso. Eu não posso mudar, não tenho que interferir sobre o que eu não posso mudar. Eu preciso interferir sobre o que eu posso mudar. E a vitamina D é um fator de fácil correção. Pouquinho de boa vontade. Se você não sabe como suplementar, se você, o médico, não sabe, não se interessa por medidas chamadas preventivas. Vitamina D, para regularizar, não é para te tratar de nada, é para prevenir você de adoecer. Vários trabalhos com relação à vitamina D e glaucoma. Melhora do controle. Pacientes com níveis ideais de vitamina D têm menos doença. Você não queria uma coisa para ter você menos risco? É o mínimo, gente, que a gente pode fazer. A vitamina D, ela tem esse poder de regular o gene. Então, eu posso ter o gene, eu posso desativar um gene de doença. Como abrir mão disso? Por que não regularizar? Porque parece que tudo que a gente fala para poder melhorar a saúde, para fazer você não adoecer, parece que é altamente bombardeado e a gente não pode falar sobre o que não adoece. Então, o sol, ele é importante, a gente pode usar o sol de uma forma racional, de uma forma inteligente a nosso favor. Já falei para vocês a importância da palma das nossas mãos. É uma excelente via da gente adquirir vitamina D também, para quem não quer expor outras partes do corpo. Mas isso precisa ser feito com regularidade. A gente precisa fazer sempre. Não é fazer uma vez e esqueceu. Outro erro muito comum. Suplementei. Realmente, minha vitamina D estava super baixa. Fui lá no médico e ele fez a suplementação. Beleza. Você tá com sua conta negativa, certo? Tá lá no banco, pá, negativo. Aí eu, Soraya, vou lá e te dou. Falei, ó, toma aqui pra você. Regulariza aí sua conta. Aí você, pronto, saiu do vermelho, entrou no normal, normalizou. Quanto tempo sua conta vai ficar no verde? Quanto tempo? Você não precisa disso para tudo? Esse dinheiro não é para pagar todas as contas diariamente? Você não vai ter que pagar de novo água, luz, telefone, condomínio, escola, comida, transporte? Sim ou não? Esse nível vai ser usado, gente. Ela não fica lá estocada para quando precisar. Ela faz parte do metabolismo de todas as nossas células, a gente precisa delas. Ela regula, pelo menos, varia na literatura, entre 3 até 10% dos nossos genes são regulados pela vitamina D, mas ela está presente em todos. Então, se eu regularizo o meu saldo, isso não garante, eu preciso manter. Então, numa estratégia de vitamina D, eu preciso suplementar, chegar no nível que eu quero e depois eu preciso ter um aporte constante. Certo? Imagine sempre como saldo. Seu saldo está negativo. Você chegou no consultório com seu saldo negativo de vitamina D. Ó, o negócio aqui pegou.
Bora colocar um aporte aí, regularizar seu nível. Regularizou, mas as contas vão continuar acontecendo, a não ser que você morra. Se morreu, ponto, não precisa mais usar, mas se você continua vivo, continua precisando de vitamina D. Então, precisa manter um aporte para pelo menos ficar 0 a 0, senão vai cair. Vários trabalhos mostrando que depois de qualquer evento, tem muitos eventos com relação a estresse. O estresse que eles mensuram muito são estresse, por exemplo, cirúrgico, após algum adoecimento. Então, se você entra para um procedimento cirúrgico qualquer, eletivo, sem ser emergência, e você dosa o nível de vitamina D. Depois do procedimento cirúrgico, passam uns dias e você dosa de novo. Esse valor cai muito, porque seu corpo precisa usar essa reserva para ajudar em todo o sistema imunológico, que é nosso sistema de defesa, de cicatrização, de resolver um trauma. Seu corpo foi agredido, a cirurgia é uma agressão ao corpo. E o corpo precisa se defender daquela agressão, cicatrizando, ajustando aqueles tecidos. Então esse aporte vai ser usado. Sua vitamina D, se ela tiver muito no limite, ela vai lá para baixo. O corpo, ele sempre quer sobreviver, ele quer viver. Então ele vai usar prioridades, assim como você. Se você tem um orçamento que você queria pagar 10 coisas, mas você não tem orçamento para 10, o que é que você faz? Você prioriza o que faz você viver, não é? Então, entre pagar o condomínio e comprar comida de casa, a pessoa vai comprar comida. A gente vai priorizar e vai ficando as coisas sem pagar, devendo. E estamos em dívida com a vitamina D há muito tempo. A gente precisa quitar essa dívida. É fácil quitar a dívida e depois manter. Não adianta você comprar e ali na farmácia, comprei a vitamina D, usei e pronto. Não. Aonde você está, para onde você quer chegar e depois que você chegar nesse valor, como manter esse nível. Isso é muito importante, esse segmento. Enquanto pacientes que fizeram suplementação um ano atrás, ou comigo ou com outro profissional, e não mantém, vai despencar de novo. E extremamente importante a vitamina D para a nossa imunidade. Imunidade não é só se defender de vírus e bactérias e protozoários e vermes. Imunidade é um sistema que regula nosso corpo também de reconhecer o que é próprio, o que é impróprio, o que é para entrar, o que é para sair. É regular nossos genes, é identificar células que foram confeccionadas de forma errada, que elas estão de má qualidade. Células cancerígenas, elas precisam morrer, elas precisam entrar num processo de apoptose, elas precisam se autodestruir. Quem regula isso? Vitamina D. Vitamina D diminui mortalidade por doença cardiovascular, que é a doença que mais mata no mundo. E ninguém está falando nisso. Não entendo. Regular, botar normal, botar só ajustar o saldo. É um problema de saúde pública brasileiro e mundial. O que pode fazer você ter deficiência de vitamina D? Olha só, pelas pesquisas, mais de 90% das pessoas têm deficiência de vitamina D. No nível ótimo, eu não encontro ninguém, a não ser que esteja suplementando. De todos dos pacientes, nenhum. Mas eu tenho, acho que 2 amigos ou 3, vou arredondar para uns 5, que eu acho que não chega a isso, que tinham níveis de vitamina D normais, sem suplementação. Raríssimo. Por quê? Se você é branco, você não pega só porque é branco sem top de protetor solar. O protetor solar impede a penetração dos raios UVB na nossa pele. Quem usa protetor solar não converte vitamina D. Ponto número 1. Se você é negro e não usa protetor solar, você também não converte, porque a pele negra, ela funciona a melanina como um protetor solar natural. Então, ela dificulta a penetração dos raios UVB na pele. Então, o paciente negro tem alta deficiência de vitamina D. Os negros deveriam ser uma população alvo para corrigir vitamina D, porque os negros têm mais hipertensão, têm mais doença cardiovascular, têm mais diabetes, têm essas doenças de forma mais grave. Talvez se a gente corrigisse esses níveis, a gente tivesse uma história diferente de saúde dessas pessoas.
A parte cognitiva das crianças estão sendo comprometidas. A gente precisa de vitamina D para nossa inteligência. As crianças não estão se expondo ao sol há muito tempo. Porque quando a criança vai numa praia e vai numa piscina, a primeira coisa que os pais fazem é entupir essas crianças de protetor solar. Então elas não convertem vitamina D porque estão protegidas. Se não usa o protetor, ainda bota uma blusa UV de manga comprida, um chapéu UV, né, para estar bem protegido do sol. Não converte vitamina D. Se você não quer que seu filho se exponha ao sol, tudo bem. Suplemente adequadamente, mas não finge que isso não é importante. Então a gente precisa suplementar. Pacientes obesos têm muita deficiência, são pacientes gravíssimos. A gente tem visto agora nesse momento que obesidade é fator de risco por vários motivos. Corrigiu, ninguém sai de obesidade para magro do dia para a noite. Tenho repetido isso, mas a gente pode sair de deficiente de vitamina D para normal em poucos dias. Por que não fazer esse tipo de intervenção? Qual a resistência de deixar as pessoas mais saudáveis? Por que que tudo que fala que dá saúde é altamente combatido? Por quê? Outra coisa muito importante. Nossa, tá acabando meu tempo. Chega logo para os fatores de risco. Então, ó, quem é branco não pega sol. Quem é negro, quando pega sol, não converte. A gente vive de roupa. Quando a gente resolve se expor, seja expor um pouco mais o corpo ao sol, a gente bota protetor solar, blusa UV embaixo do sombreiro, não converte. Obesos, pessoas com colecistectomia, quem tirou vesícula, não absorve bem. Ou seja, mesmo tomando, que a gente não está convertendo naturalmente na nossa pele, então a gente toma. De quem toma, se você tirou sua vesícula, você vai ter uma absorção ruim. Precisa monitorar toda estratégia. Se eu estou deficiente, eu tenho que medir para ver se eu conseguir atingir meu alvo, o quanto eu considero de normal. Se eu não atingir, eu preciso criar uma nova estratégia, ok? Então, quem fez colecistectomia, quem tirou a vesícula, é risco. Quem fez cirurgia bariátrica é risco. Quem toma remédio para colesterol é risco. Quem toma remédio para diminuir a absorção de gordura da alimentação, ou seja, Xenical, Orlistat, onde você quer comer muita gordura e não quer absorver, você também não vai absorver a vitamina D se você toma por via oral. Então, são pessoas candidatas à suplementação intramuscular ou sublingual. Eu já gostei mais do sublingual, já não gosto tanto. Eu prefiro oral, em cápsulas específicas, mas para alguns perfis que a gente vê que não sobe, a injeção pode funcionar, ou pode tentar sublingual, pode ser que funcione. Para que não passar pelo trato gastrointestinal? São pessoas de risco, ok? Então a gente precisa, o ideal é o quê? Dosar, saber quanto tá e criar uma estratégia. Se você não tem dinheiro para dosar, comece a pegar sol. Comece a pegar sol, um pouco de sol, não é muito sol. Não é o sol de manhã cedo. O sol de manhã cedo, que é esse solzinho que eu chamo sol da vitalidade, de ver o sol, ver o dia, né, abrir janela, isso é incrível. Mas não para vitamina D. Para vitamina D é sol forte. Quem tem condição de no meio-dia estar de biquíni ou de sunga, pegando 10 minutos de sol, me conte aí. Difícil, gente. Difícil. Eu não consigo, então eu tomo minhas cápsulas todo santo dia. Todo santo dia. Imagine eu tomando todo dia, a minha estava em 75. Não é fácil manter, não, é difícil. Mas precisa ter uma estratégia, entender que isso é importante. Ah, Soraya, o que você sente tomando vitamina D? Eu não sinto nada, eu me sinto... É para não sentir, é para eu ser saudável. Vitamina D, ela pode funcionar como tratamento, é uma outra estratégia. Eu não estou falando de tratamento, eu estou falando de regularização de níveis normais. Normais. A gente precisa normalizar os níveis do que a gente precisa para o nosso corpo. E outra coisa, a função da vitamina D, ela é altamente complexa. Para que ela funcione, eu ainda preciso dela, eu preciso de receptor de vitamina A também, certo? Então, pelo menos manter ela normal. Então, um pouquinho de sol, 10 minutos de sol, cria regularidade, pega na palma da mão, protege rosto, protege pescoço. Homens, cuidado com orelha, porque é uma área muito comum de dar câncer de pele, essa região que vocês estão mais expostos, mas protege rosto.
Gente, protege essa parte das mãos, é uma área muito fininha, a minha é mais fina ainda porque eu fui queimada, né? Vocês veem que eu uso luva, não gosto de protetor solar, então eu prefiro usar uma luva UV para proteger minhas mãos, é uma área muito fina, eu dirijo. Como eu dirijo, o vidro bloqueia o UVB, que é o que transforma a vitamina D, então eu só pego a parte ruim do negócio, então eu tenho que me proteger, eu e vocês também. Então não se expõe na parte mais sensível. A gente precisaria expor pelo menos 70% do nosso corpo. Nós não fazemos isso, então precisa suplementar. Mas qualquer suplementação, ela precisa suplemento e vejo o que foi que eu consegui. Não conseguimos bons níveis de vitamina D com alimento. Alimento não é fonte de vitamina D. A absorção é ruim. Eu preciso do sol, é o sol ressignificar o poder do sol na nossa vida. Não quer pegar sol, tudo bem, gente. Vá cuidar da pele, ficar esticada, tá tudo certo. Eu também não quero envelhecer, certo? Então eu tomo, eu não tenho tempo para pegar sol todo dia. Não tenho tempo para tantas coisas. Mas tento pegar um pouquinho na palma da mão de vez em quando. Boto a planta do pé também serve, mas precisa deitar, botar os pés para cima, enfim. Mais complicado um pouco. Ó, fiz vesícula. Gente, sei não, Josi. Bora suplementar, Josi. Normalmente, quem tem um problema, ou é obeso, ou fez colecistectomia, que é a retirada da vesícula, vai precisar o quê? De doses maiores, monitoradas por médico que saiba suplementar. Agora ficam suplementando adulto com dose de bebê. Não vai subir nunca. Aí vira pro paciente e fala: ah, isso é assim mesmo. Que é assim mesmo, gente. Ser doente é assim mesmo. Não é assim mesmo. Né? Ó, se revolte, procure alguém que saiba te tratar. E só fique feliz quando chegar no nível ótimo. Não se contente até não chegar. Vitamina D normal melhora controle de pressão arterial, doença tão prevalente. Todo cardiologista tinha que saber suplementar vitamina D. Se ter níveis de vitamina D diminui a incidência de glaucoma, eu trabalho com glaucoma, o médico oftalmologista precisa aprender a suplementar vitamina D ou precisa encaminhar para quem saiba. Não quer aprender, não tem problema, gente. Encaminha para quem sabe suplementar. Deixar o nível ótimo. Vai melhorar qualquer coisa na sua vida. Na criança, a deficiência de vitamina D vai dar raquitismo, mas vai ser uma criança mais frágil, uma criança que adoece mais, que toda hora está na emergência, toda virose pega. Não tem sistema de defesa, mas como é jovem, vai dando conta, porque quando a gente é jovem, tá tudo novo. O corpo tem poder de cura, mas ele chega no limite. Os jovens vão começar a adoecer cada vez mais cedo, por deficiência de coisas simples na vida, que é comer, beber água, pega sol e dormir. Criança hoje não dorme, não pega sol, não faz atividade física e come porcaria. Com 20 anos vai estar se arrastando, parecendo que tem 50. E estão achando que é normal. Não é normal. Isso é doença. Essa geração não vai chegar a 70 anos. Eu acho que vai ser a geração que vai morrer antes dos pais. Isso é loucura. A gente precisa frear esse processo. Toma as rédeas da vida. Começa a pegar sol, procura e se informa. Se o médico sabe tratar. A dosagem é barata, não é caro. O SUS cobre, gente. O SUS cobre. Dosagem de vitamina D, dosa. Outra coisa muito importante, amedrontam as pessoas com relação à dosagem de vitamina D. Ah, é muito alta essa dose. É uma coisa, vocês abram muito os olhos de vocês. Tudo que eu proponho aqui, eu não sei se vocês já perceberam, não depende de dinheiro. Depende de escolhas. Meu papel como professora, agora, fazendo um curso, é botar uma semente do quanto que a saúde está dentro de você, nas suas escolhas todo dia. Não fica procurando fora, procura dentro. Volta para as leis da natureza. Volta para o que é fisiológico, que o nosso corpo nasceu para ser. Volta para isso, que você vai estar com certeza no bom caminho. Começa a se movimentar, começa a pegar sol, dormir no horário que é para dormir. Simples, simples, volta para o normal, volta. Não tenta burlar a natureza, não funciona. Dá errado. A gente precisa voltar para o que é normal, o que é da natureza, o que é fisiológico, o que é de Deus, entendeu? A gente se perdeu nesse caminho, a gente está procurando ferramentas que não são divinas. E a gente está indo por um caminho ruim. Estamos morrendo e adoecendo. Então, existem muitas maneiras da gente ter saúde. E a vitamina D é uma delas, é uma coisa simples, que em pouco tempo a gente podia mudar a história de uma população. Diminui risco de câncer. E ninguém fala de vitamina D.
Gente, não é no deixa eu falar uma coisa. Essa informação não é do trabalho científico que está escondido na gaveta, que você tem que catar, procurar, achar um negocinho lá que ninguém... Não! Tá nos grandes trabalhos, nas grandes revistas. Está lá. Se ignora essa informação e só usa a informação que é conveniente e ignora essa informação. Olha só a dosagem da vitamina D, como fazem as pessoas terem medo de uma suplementação simples. Eu quero que mudem a maneira de prescrever a vitamina D com relação a miligramas. Se a gente transformasse em miligramas e eu dissesse, vocês precisam tomar 1 miligrama, 1 miligrama, não é grama, miligrama de vitamina D por dia. Vocês sabem quanto vocês estariam usando de vitamina D do formato atual que está escrito lá no rótulo das suplementações? Vocês estariam tomando 40 mil unidades. Quando eu falo que é para você tomar 40 mil unidades, você fala, ai meu Deus, vou me intoxicar. Isso é muito, meu Deus, tá certo isso? Não, deve ter alguma coisa errada. Não, meu Deus, assim eu vou morrer. Muita coisa. Mas se eu dissesse para você, tome 1 miligrama por dia de vitamina D, vocês teriam medo de tomar vitamina D? Sinceramente. E por que deixa em unidades internacionais, que é como hoje é comercializado a vitamina D? Por que será? Para você ter medo de se curar. Só por causa disso. Bora abrir nossos olhos, que tem muitas ferramentas. Por isso eu queria mais alguma coisa aqui para vocês. Perguntinhas de vitamina D, vai ficar salva a live. No curso Desvendando Glaucoma, o foco é para glaucoma, eu sou oftalmologista, eu cuido de olhos, mas eu dou ferramentas para a sua vida, para você continuar enxergando bem todas as etapas da vida. Então a gente fala especificamente de tratamento de glaucoma, que serve para tratamento de qualquer doença, são princípios que regem um bom tratamento médico, como otimizar o resultado do seu tratamento. Não muda o tratamento de ninguém. É otimizar o que está sendo proposto para você, melhorar o resultado do que você está fazendo. Diretrizes, a base de uma boa alimentação, princípios que servem para a sua vida, como aprender a andar de bicicleta, você vai aprender ali um princípio básico, que serve para qualquer coisa. Se você for para um nível mais avançado, você precisa saber o básico. Para a gente ir para uma pós-graduação, a gente precisa passar pela alfabetização. Então, vou ensinar essa alfabetização que a gente está pulando essa etapa. Então, vou ensinar vocês princípios básicos de uma boa alimentação. Princípios básicos de atividade física, o que é sair do sedentarismo, como sair da inércia, como se manter em movimento, como burlar a procrastinação, como melhorar seu sono, que é um sono ideal, como lidar com a sua vida dentro dos seus horários, quem trabalha de turno, como otimizar esse sono, como melhorar esse sono. E o estresse que hoje passeia pela nossa vida, estratégias de como gerenciar o estresse, a preocupação. Leio muito sobre isso, uso essas ferramentas na minha vida, vou passar para vocês princípios básicos que podem se ajustar a você. Depois a gente vai personalizar isso para o seu caso. Então a gente dá umas diretrizes, mas depois de 15 dias do curso a gente tem um novo encontro, onde a gente pode repassar. Ó, meu caso é tal, eu personalizo para seu caso. Então eu consigo personalizar para a gente poder ajustar, fora um monte de bônus, inclusive suplementação de vitamina, entre elas a vitamina D, que para mim é number one, que a gente precisa urgentemente entender sua importância. Não é para ter medo. Tenha coragem de ter níveis de vitamina D normais. Não ache que você tá com 31 e ai, tá massa. Não está massa. 40 aqui é um nível que eu botei assim, o básico do básico do básico do básico. O ideal é mais. Para meu paciente, que eu monitoro, que eu controlo, eu quero mais, tá bom? E a gente cria estratégias. Não é simples manter isso. O melhor é simples, né? Mas não é fácil, porque existem muitas variáveis nessa absorção. Então, nem tudo que eu boto na minha boca, eu consigo absorver assim com o alimento. Então, eu posso ter um alimento que eu como bom, eu não estou conseguindo metabolizar esse alimento. Então, quando eu tomo um suplemento, tem várias características desse suplemento que vão fazer eu absorver mais ou menos, certo? Então, para quem não conhece o curso Desvendando Glaucoma, entra lá na bio, tem mais informações dos cursos, as inscrições ainda estão abertas. Vamos ver se eu vou ser uma boa professora. Tô me esmerando. Tô preparando uma coisa bem bacana, tenho que tornar uma linguagem bem palatável. Se vocês gostam da maneira como eu me comunico aqui com vocês,
É mais ou menos assim que eu vou me comunicar. Não é uma linguagem técnica, eu preciso passar uma informação técnica para vocês entenderem por que fazer, entender a importância, e eu crio ferramentas para vocês conseguirem agir, certo? Então, eu sei que eu preciso disso aqui, mas não sabe por onde começar, não consegue se movimentar, não consegue juntar as informações, são muitas informações para a gente juntar e transformar em algo que eu consigo segurar, palpável, juntar estratégias, sinergia de estratégias. Isso é extremamente importante. Muito obrigada pela companhia. Eu acho que vale outra live de vitamina D. Eu vou programar outras de vitamina D para vocês, tá bom? Espero vocês no curso Desvendando o Glaucoma. A gente já começa quarta-feira, então tem que correr porque as inscrições já estão se acabando, tá bom? Tá bem bacana, o curso tá muito legal. Entra lá que vocês vão gostar. Segunda-feira tem live. Segunda-feira é dia do médico. Então vamos falar de saúde, gente. A gente precisa falar mais de saúde. Interessante como se cultiva tanta doença. Bora mudar essa cultura. Bora abrir nossos olhos. Eu quero que vocês se enxerguem além. Estamos vivendo um momento de extrema cegueira. Extrema cegueira. As pessoas veem e não enxergam. Vamos mudar esse cenário e... Tenho tentado, estou fazendo a minha parte, durmo tranquilo de tentar cada vez criar ferramentas para poder fazer meu papel e fazer diferença na vida de cada vez mais pessoas. Deus nos proteja sempre, um ótimo final de semana para todo mundo. Aproveitem aí o sábado e domingo com a família, com as pessoas que vocês amam, se conectem com vocês. Isso é muito importante quando a gente cria essa conexão e acende essa chama dentro da gente, porque isso nos dá força para enfrentar todas as dificuldades, os desafios e as tentações que a vida vai nos apresentar. Um beijo, tchau, tchau.